Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje será a nossa primeira aula desse bimestre, do segundo bimestre de História. Nesse bimestre, nós vamos falar sobre os povos formadores do Brasil. É um conteúdo bem interessante, bem gostoso de estudar, tá bom? Vamos lá, então. Capítulo 3, Povos Formadores do Brasil. Neste capítulo, você vai estudar como o contato entre indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil. Também vai conhecer os motivos para as migrações e as formas como os grupos de pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Página 4. Leia esta imagem, que é a reprodução de um mapa muito antigo. É da data de 1519, criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. Então, este mapa aqui, os portugueses chegaram em nosso território, no território do Brasil, em 1500. 19 anos depois, o Lopo Homem, ele desenhou este mapa, tá bom? Letra A. Vamos falar um pouquinho sobre esse mapa agora. Qual trabalho representado está sendo realizado pelos indígenas? O que os indígenas estão fazendo nesse mapa? Segundo o cartógrafo, estão cortando árvores, Estão cortando as árvores. Que animais foram representados? Você conhece algum deles? E quais desconhece? Bem, eu tentei observar aqui, observem aí também. Se caso vocês encontraram algum diferente, pode deixar nos comentários, tá? Aqui tem bastante pássaros, Tem uns animais aqui que parece uma onça e tem um que parece um macaco sentado, mas não sei se é um macaco. Tem um dragão, também aparece um dragão aqui, Que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Por que eles estão cortando todas essas árvores? Provavelmente para exportação, para eles levarem para Portugal a madeira do pau-brasil que eles cortavam e vendiam, em Portugal. Então, qual mudança? O desmatamento, As terras passaram a ser habitadas e foram desmatadas. Página 5 agora. Os primeiros habitantes do atual território brasileiro. No Brasil, somos falantes de língua portuguesa. E isso nos diz muito sobre nossa cultura e história. Essa é nossa língua porque os portugueses, vindos de Portugal, chegaram a essas terras em 1500. E anos depois, também trouxeram famílias para viver aqui. Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no território. Como a gente já estudou, os portugueses, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Por isso, os costumes, até na parte da religião, é de Portugal. E isso não difere do idioma, Idioma português. Contudo, antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos. O que quer dizer? Diferentes, vários tipos de povos. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Olha, para vocês terem uma ideia, hoje em dia ainda se encontra no Brasil 274 línguas indígenas faladas pelas tribos da atualidade. Imaginem naquela época, então. Muitíssimo mais, Isso quer dizer que há muita diversidade, muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Se na atualidade são 274 línguas, então os costumes, a cultura, o jeito de viver, o jeito de morar, o jeito de sobreviver, de plantar, de cultivar,
de caçar, é diferente de cada tribo, de cada cultura. Aqui nós temos uma imagem, ó, do Sérgio Ranalli, Imaricumã. Imaricumã é um ritual feminino com a dança do beija-flor. É da aldeia Aia, no Xingu, Calapalo, 2018. É uma foto de 2018. Agora tem uma curiosidade, ó. Você sabia? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi, que é o tupi-guarani, né? E chamavam as terras onde viviam, Brasil, de Pindorama. Vocês já ouviram esse nome? Pindorama? Já aprenderam sobre ele? Foi o primeiro nome do Brasil, o nome que os indígenas chamavam o Brasil, que significaria terra das palmeiras. Devia ter muitas palmeiras aqui no Brasil, né? Depois ele foi batizado, né, pelos portugueses. O último nome, Brasil, né? O nome do Brasil advém de vermelho, brasa de fogo, como brasa, provavelmente em razão da madeira de seiva vermelha, o pau-brasil. Nós já estudamos, né? Vocês provavelmente já estudaram que o pau-brasil ele era uma madeira muito rica, tinha em grande quantidade, né? E dentro dele, a casca, por dentro dele, a madeira era avermelhada. Tanto que os portugueses, os europeus, eles usavam para tingir roupas, né? Essa tinta. E para muitas outras coisas. Vamos agora continuar falando dos povos indígenas, página 6. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Esses grupos, por vezes, mantinham contatos uns com os outros. Existiam aqueles grupos que conviviam de forma pacífica, trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam dificuldades. Então, antes, quando os portugueses chegaram aqui, muitas tribos habitavam o Brasil, em várias regiões do Brasil. E muitas delas eram pacíficas, muitas delas eram tribo amigas, como que a gente pode dizer? Eram parceiras. E muitas também eram rivais, que eles lutavam pelo território, pela comida, pelo espaço. As aldeias cresciam ou se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora dos grupos. Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques, os responsáveis pela organização da aldeia. Os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, abriam estradas em meio às florestas ou utilizavam canoas e barcos, navegando por rios e córregos, e percorriam muitas regiões. Os indígenas fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. Eles abriam espaço na floresta para plantar, para criar a aldeia deles, estrada também para eles percorrerem de uma região a outra, mas o meio de transporte que eles mais usavam nessa época, o jeito de se locomover, era pelos rios, pelos córregos, pelos riachos, através de canoas que eles mesmos fabricavam. Olha só que interessante. As canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar os rios brasileiros. Eram feitas por meio do entalhe de tronco de árvore. Entalhe é a arte de você entalhar um tronco de árvore e você vai entalhando, vai esculpindo, no caso uma canoa. Depois do entalhe, a canoa era queimada por dentro e por fora, para fortalecer a madeira contra a umidade da água, para não entrar água dentro da canoa. Essa técnica, gente, de queimar a canoa depois que ela está pronta, ela é utilizada até os dias de hoje. Interessante, né? Agora tem uma atividade para vocês realizarem, olha. Você estudou que diferentes povos indígenas viviam nessas terras antes mesmo de serem chamadas Brasil. Então agora tem um mapa
vocês vão fazer a leitura desse mapa, a leitura cartográfica desse mapa e vão responder as 4 questões, A, B, C e D. Depois que vocês vão pausar o vídeo, responder. Depois que vocês responderem, vocês dão play que a gente faz a correção juntos, tá bom? Pause o vídeo então. Então vamos lá. Todos já responderam, vamos agora fazer a correção. O mapa a seguir indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Esse mapa está mostrando como era o Brasil. Cada cor representa uma tribo, onde essa tribo se localizava, onde eles moravam, onde eles habitavam, tá? Esses grupos indígenas. Vamos lá. Amarelo, nós temos a tribo, o grupo indígena Tupi, o Tupi-Guarani. Laranja, G. Vermelho, Aruaque. Verde claro, Cariba. Lilás, Cariri. Verde escuro, Pano. Sei lá que cor que é essa aqui. Meio cinza, Tucano. Marrom, Charruá. E essa cor meio beijinha eram outros grupos, tá? Letra A. Ah, vocês já ouviram falar sobre algum nome dessas tribos indígenas aqui? Provavelmente vocês já ouviram falar do Tupi, né? Da tribo Tupi, Tupi-Guarani. Letra A. Quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Vocês contaram? São 8, né? 8 grupos indígenas. Por que eu disse que o Tupi-Guarani? Porque o Tupi-Guarani já responde a letra B, né? Ó, quais 2 grupos ocupavam a maior parte do território? O Tupi, que é o amarelo, que está em maior concentração, e o laranja, que é o grupo G, os indígenas da tribo G. Letra C. Quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Litoral brasileiro é essa parte aqui banhada pelo Oceano Atlântico. O amarelo também, né? Tupi-Guarani. E nós temos também um pouquinho desse beijinho, que são outros povos que também viviam nessa parte do litoral. Bom? Isso. Vamos lá. Agora a D. E na atualidade, nos dias de hoje? Aconteceram transformações nesses espaços? A gente viu que naquela época, em 1500, os indígenas ocupavam o Brasil inteirinho. Hoje em dia, com certeza, esse cenário mudou brutalmente, né? Bruscamente, brutalmente. Porque a maioria das tribos indígenas se concentra na região norte, Amazonas, Rondônia, Roraima, por aqui, Mato Grosso. Temos também no Nordeste, no Sudeste, no Sul, mas é em minoria. E por que eles foram perdendo espaço? Atualmente, por que esses indígenas foram perdendo espaço? Eles foram perdendo espaço no decorrer da história pela colonização, né? Foram abrindo estradas, construindo vilas, cidades, foram urbanizando tudo. E atualmente eles foram perdendo espaço, mais recentemente pela grilagem, principalmente pela grilagem de terras, né? São aquelas pessoas que se apropriam de uma terra que não é deles e vende para outras pessoas. E geralmente essas terras que eles vendem é terra de propriedade indígena. O desmatamento, a agricultura, a pecuária, né? Eles perdem espaço muito para essas atividades também. Bom, gente, a nossa aula vai se encerrar aqui na página 7 e na próxima aula a gente vai iniciar na página 8 e não temos atividade como tarefa de casa. Até a próxima aula, lembra que na aula de filosofia vocês deram a dica da gente fazer uma aula no Google Meet também de outras disciplinas? Eu estou estudando, estou vendo uma melhor forma para isso acontecer. Então, estou estudando a apostila, vendo quais partes que dá para a gente fazer. Então, até semana que vem.
Até semana que vem eu posto se essa aula vai ser uma videoaula ou será uma aula através do Google Meet, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, fiquem em casa. Até a próxima aula.